E aí, seus lindos, continuo de férias, me divertindo, conhecendo canais. E aí eu trombei com esse canal maravilhoso que é do Vitor Santinês. Não é esse que vocês conhecem, não, é da China. E ele é um especialista certificado das macroexpressões anais. Ele só de olhar a bunda da pessoa já sabe o que ela tá pensando. Na China é assim, não tô falando do Brasil, não. Charlatão no último. E é engraçado que as pessoas são. Cara, chinês é maravilhoso nos comentários, os caras são ácidos. E eu super me identifico, muito divertido. Mas não é toxicidade gratuita e aleatória. Tem muita gente que contribui com o debate. E, e olha que interessante, esse cara, ele tá falando que ele já pesquisou a respeito em diversos assuntos. E aí não tem nada de descoberta do fogo, invenção da roda aqui. Ele fala coisas bastante óbvias. Ele diz o ser humano é influenciável. E agora, minhas palavras, uma criança não tem como se defender daquilo que é dito sobre ela para ela. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz para as crianças. Eu tenho mais de 40 anos e eu constantemente me sinto um lixo e um fardo e eu vivo constantemente com a sensação de que eu vou perder tudo que eu tenho. E eu já entendi que o mundo não é assim. Eu já entendi quem eu sou e eu já entendi a segurança que eu tenho. E ainda assim continuo obcecado por segurança e ainda assim continuo reverberando coisas que me foram ditas e que me moldaram e que depois que molda, você não desvira alguma coisa que você se tornou por efeito de sedimentação ao longo da sua vida. Por mais que você entenda, não resolve. É muito engraçado, porque o pobre tem mania de achar que um dia ele vai ficar rico e ele vai gastar uma fortuna com um terapeuta e ele vai resolver todos os problemas que ele tem na vida. Eu quero que vocês continuem acreditando nisso, porque pelo menos viver com esperança. É igual os velhos da Mega Sena. O fato dele estar jogando há 30 anos faz com que ele consiga sempre viver uma semana a mais, porque ele vive pensando assim: a semana que vem vai, semana que vem eu vou estar rico. E aí nós somos um povo movido de esperança. O próximo presidente vai ser bom. Vai dar certo. E somos mantidos na merda por essa esperança. Ahn, mas olha que interessante. A Lana, ela característica da, do espectro dela, ela é uma criança extremamente inocente. Então, ela não saca sarcasmo e ironia, ela não. Ela entende as coisas literalmente. A última vez que eu falei que ela estava tacando fogo no parquinho no supermercado, ela falou: Eu não taquei fogo no parquinho, não. Que bonitinha. E, e o engraçado é que como ela apanhou muito pouco na vida, e como muito pouca gente, quer dizer, que eu saiba ninguém se aproximou dela para fazer mal para ela não tem medo das pessoas. Então ela tromba com as pessoas na rua, ela abre um baita de um sorriso e vai correndo e quer brincar, e quer abraçar, e quer fazer amizade, chama para brincar. Por quê? Porque ela nunca escutou um não, ela nunca levou, ela nunca foi recebida com careta, ela sempre é recebida com um sorriso. Isso tem a ver com o fenótipo dela. Isso tem a ver com o meu fenótipo, que eu tô falando de aparência. Isso tem a ver com o lugar onde a gente vive, na época em que a gente vive. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu fosse negro e se ela fosse negra e ela tivesse o mesmíssimo comportamento que ela tem na rua de sair correndo para cima das crianças, a reação das crianças e dos pais seria de medo, seria de ameaça, seria de nojo, e as expressões da pessoa seriam de sai daqui, eu não quero encostar em você. E aí, muita gente pode vir aqui me questionar, dizer que racismo está na imaginação das pessoas que não existe, mas aí, vamos lá, né? E queria viver nesse mundo que você acredita que existe.
eu passeio muito com a Lana, eu e ela, assim, na rua. E eu percebo que a gente buga muito, né, a cabeça das pessoas que não nos conhecem ainda, porque a gente mora num bairro pequeno. Quem conhece a gente já recebe a gente com um sorrisão na cara. Quem não conhece a gente fica com um olhar assim, será que ele sabe que ele é corno? Porque, tipo, não parece. Mas ela tá chamando ele de pai, ele tá chamando ela de filha. Nossa, japonês, adoro essa cultura, esse povo que não tem no Nordeste aqui. Eu sou fã de K-pop. E, e essa criança, né, caucasiana, sorridente, com os dentes branquinhos, alinhados. As pessoas, quando veem a Lana, elas abrem um sorriso enorme. Por quê? Porque elas veem uma inocência que elas não estão acostumadas a ver. Porque as crianças de 4 anos, e a Lana tem a aparência de uma criança de 6 anos, as crianças de 6 anos, elas não têm inocência, elas não são completamente abertas, expansivas, elas não se aproximam das pessoas para iniciar amizade, e principalmente elas falam. Ela não fala. E quando as pessoas percebem que ela não fala, aí que elas ficam mais comovidas ainda e elas conversam com sorrisos. Então, a idade da criança e o que acontece com ela até os 7 anos é essencial para moldar uma série de coisas que vão durar para a vida inteira. E pelo menos até os 4 anos e meio, a Lana está tendo muita sorte. Porque ela está recebendo amor em casa, ela recebe amor nas clínicas onde ela vai, na escola onde ela vai, no terreiro onde ela vai, em todas as comunidades onde ela vai, ela é bem recebida. E por estranhos, pelo fato de receber sorriso em todo lugar, ela sorri para todo mundo. E quando ela joga sorriso, ela recebe sorriso de volta. Isso é maravilhoso. Se o meu fenótipo fosse diferente e o fenótipo dela fosse diferente, ela ia ter visto tanta careta na vida dela que hoje, aos 4 anos e meio, ela seria uma criança que faz careta e que não se aproxima dos outros com um sorriso. E aí vem um arrombado desse daqui, especialista certificado das macroexpressões anais, e fala que a pessoa que tem o olhar de 100, ela não, cerrado, ela não pode ser confiável porque ela é traiçoeira, e porque, quando na verdade, quando você olha o pessoal da favela assim, ó, ou tá drogado, ou é uma pessoa que só levou porrada na vida, e ela espelha aquilo que ela recebe da sociedade. E aí vem esse cara aqui e ele fala assim, olha, não só as expressões. Então, assim, imagina que você nasce e porque sua mãe tomou uma medicação X, o seu rosto está todo deformado. Então, esse tampo aqui, ó, ele fecha, você não enxerga direito, porque ele é fechado aqui. Esse lado aqui da tua cara é caído e o teu dente aqui é a amostra. E você sai assim na rua. Se você nascesse, se você ficasse desse jeito hoje, talvez você tivesse maturidade para encarar o mundo com essa nova cara acidentada. Mas imagina você criança, se do, desde que você tem consciência até os 7 anos, e depois até os 15 anos, e depois até os 40 anos, você vai ser uma pessoa que é uma base de dados da sedimentação de reações de pessoas à sua expressão. Tente imaginar os primeiros 2 segundos de contato com cada pessoa que você trombou ao longo de toda a sua vida. Isso é o que as pessoas estão dizendo que você é. As pessoas estão dizendo que você é um monstro, as pessoas estão dizendo que você é perigoso, porque todos os filmes de rostos deformados eram sempre assassinos e sanguinários, e aí corre que é uma ameaça, e depois é nojo. Quantas, quantas mulheres você acha que olharam com desejo para um cara com a expressão facial daquele jeito? Ah, mas eu não ligo pra beleza. Porra, então, então não existe racismo, caralho. O mundo não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse, o mundo é do jeito que é. E se você tá mentindo pra você mesmo, dizer que você é uma pessoa boa, que só quer o bem e que só tem amor, você é o primeiro otário que você engana. O resto do mundo não acredita em você. Alguns otários acreditam em você. O mundo é do jeito que é. E aí ele tá falando, olha que engraçado, algumas pessoas vão se adaptar ao comportamento esperado das pessoas que têm o nome que ela tem. Isso é uma coisa muito profunda. Ou seja, se o nome da mulher. Fala aí um nome de uma pessoa que.
o nome de mulher que geralmente tem adjetivo, né? Ou que tem um substantivo muito bom, né? Às vezes a mulher chama Esperança. Tá na moda aí. Não sei se tá na moda, mas assim, eu já vi umas crianças, umas meninas chamam de Esperança. Porque em inglês tem o nome Hope e, tipo, rico precisando de diferenciação é uma desgraça, né? Classe média, média alta, de espírito pobre. Nada contra o nome Esperança, gente, pelo amor de Deus. Mas você concorda que se o nome da menina é Esperança, ela tende a se tornar uma criança, uma pessoa esperançosa, porque quando cai dois já aleatórios no seu time só fazendo merda, pelo fato dela chamar Esperança, as pessoas esperam que ela seja mais esperançosa do grupo, porque o nome dela é Esperança. Eu tô tentando fazer piada aqui, é, mas é engraçado, porque agora a gente tem a geração de Enzos, e os Enzos eles são tão caricaturados pela geração e pelo nome, que você pode ter Enzos que têm um comportamento mudado e que lutam, ou que aceitam, ou que lutam contra essa, essa enzalidade que essa geração tem. Então, ou a pessoa ela cai nesse estereótipo, ela vai lutar contra esse estereótipo e vai tentar provar a todo custo que ela não é aquilo e vai falar, não, eu não sou dessa geração, não, eu não sou desse jeito, não. E o fato de negar completamente e lutar contra isso é uma maneira de ser afetado por isso. É uma maneira de ser afetado por isso. E aí ele estica isso a esse popular esquema aqui de personalidades. Ele fala, olha, esse negócio aí de ser INFJ, esse negócio aí de ser advocate, esse negócio de ser não sei das quantas, isso é tão popular que a pessoa ela tá lá, ela não sabe quem ela é adolescente. Aí ela faz um teste, aí o teste dá alguma coisa, o que que ela faz? Meu Deus, me encontrei. E quanto mais horóscopo existe no meio, na comunidade, na infância e na pré-adolescência das pessoas, quanto mais horóscopo é uma coisa relevante, mais o adulto vai espelhar a característica do horóscopo dele. Por que que eu digo isso? Porque quando você vê o comportamento de uma criança, é reforço positivo ou reforço negativo? Reforço positivo, ele floresce. O reforço negativo, ele lentamente apaga. Agora, quando os pais acreditam que porque a criança é de gêmeos, ela vai ter um comportamento tal, eles se tornam muito mais tolerantes a determinados comportamentos que são arrombados de um determinado signo, porque eles vão falar assim, ah, é de gêmeos, é assim mesmo, essas crianças não tem o que fazer, é de gêmeos. Agora, se ela vai lá e tem um comportamento de touro, de Áries, você vai falar, não, você tá achando que você é o quê aqui? Não, 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 não. Isso daí é coisa de gente de peixes. E o que você está fazendo com a criança? Você está dando reforço negativo a um comportamento que ela teve. Uma das coisas que eu me orgulho muito e que vai ter no vídeo da Lana eu tento muito não trocar sinais. Então, assim, primeiro dia que eu cheguei em casa, e aqui a gente eu mantenho um hábito que eu adquiri no Japão, eu tiro o sapato toda vez antes de entrar em casa, e aí para andar dentro de casa eu tenho meu chinelinho. Chinelinho, chinelo. E primeira vez que eu cheguei em casa e tirei o sapato e entrei dentro de casa, e a Lana, pequenininha, assim, tipo, 2 anos e meio, ela pegou meu chinelo, calçou meu chinelo e saiu correndo. Eu dei tanta risada, tanta risada, tanta risada. E saí correndo atrás dela, fingindo que eu não conseguia alcançar. E essa menina riu tanto fugindo de mim. Que você acha que aconteceu? Durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. A primeira coisa que ela fazia quando ela viu eu abrindo o portão era correr para pegar meu chinelo. E aí se escondia pela casa. É uma das coisas que aquecem, assim, o coração e que marcam a vida. Uma vez eu cheguei puto em casa, porque eu fui buscar o remédio da minha irmã, esqueci o documento dela, e aí eu voltei para casa, eu tinha aula para dar, e eu tinha que voltar correndo, porque ia dar o horário. O caso só entrega remédio até as 2 da tarde. E aí o que eu fiz? Voltei correndo para pegar o documento dela. E quando eu entrei, ela pegou meu chinelo e saiu correndo.
E eu fiquei muito puto. E eu entrei em casa e eu falei, Lana, volta aqui com o chinelo. E aí ela olhou e ela não entendeu, porque eu mudei as regras do jogo. E aí eu parei e falei, ela não tem nada a ver com o fato de eu ter esquecido o documento. Eu preciso respirar. E eu preciso dar o reforço dela. E eu preciso dar o biscoito dela. E se eu não quiser que ela tenha esse comportamento, eu tenho que dar reforço negativo, mas dar reforço negativo não é criar um trauma. Eu não posso chegar e dar uma bronca gigantesca numa criança que fez uma coisa que era um nosso, que simplesmente jogou o nosso jogo e que manteve o nosso pacto. Não posso fazer isso. Por que que eu tô dizendo isso toda vez que ah, pais que acreditam que a criança é de gêmeos e não de peixes e ela tem que ter um determinado comportamento. O que que eles estão fazendo? Eles artificialmente estão moldando a personalidade de uma criança. E se a genética dela permitir que ela desenvolva essas determinadas características, aí ela pode ser desse jeito pro resto da vida. Aí especialistas de psicologia que me corrijam aqui e que venham aqui falar sobre isso. Então, o que esse cara está dizendo aqui? Que você deve fugir de pessoas que têm determinadas expressões e você deve fugir de pessoas, inclusive, que têm determinados fenótipos. Assim, o nível de pobreza de espírito dessa pessoa aqui, desejo tudo de péssimo para a vida dela, porque ela atrapalha a vida de muita gente, porque engana trouxa que vai acreditar nisso e que vai tratar os outros com um viés arrombado, com um viés completamente arrombado. É, e aí dá para você é, colocar técnica em cima disso e tirar vantagem em cima disso? Claro que dá. Porque, sim, as pessoas elas vão reagir a determinados comportamentos e as pessoas vão reagir a determinadas expressões e você pode enfatizar esses comportamentos e essas expressões. Porque você não pode condenar alguém que vem com determinado fenótipo e que vem com determinadas expressões porque foi isso que ela teve a vida inteira. Então, quando você pega uma criança pobre que tem um pai alcoólatra, drogado, uma mãe amargurada, muitas vezes narcísica, que trata a criança com desprezo. Aí ela vai para a rua, não se alimenta bem, é carente de atenção, de comida, de afeto, mas é vista como bandido. Por quê? Porque mora em determinado lugar, e porque é de determinada cor e porque tem uma determinada aparência. Você pega uma pessoa dessa que só foi vista como uma ameaça a vida inteira, só foi vista como suja a vida inteira, só foi vista como indigna a vida inteira. Você não pode esperar que essa pessoa tenha expressões confiáveis de sorriso, de cordialidade. Por quê? Porque essa pessoa, ela não sabe, ela não aprendeu. Por quê? Porque a gente aprende determinadas expressões faciais enxergando nos outros. E se nunca ninguém te direciona uma determinada expressão a você, você não vai reproduzir isso. E se você. Então, uma coisa é o que a sociedade faz com você, o que as pessoas à sua volta fazem com você, e outra coisa é o que você faz com você mesmo. Então, quando você lê esse negócio desse MBTI aí e acredita em absolutamente tudo que está escrito lá simplesmente porque foi onde você pontuou mais, aí você pode ficar fazendo reforço positivo e negativo com coisas. Isso pode te fazer bem, pode ser maravilhoso para você, ou pode ser ruim. Por quê? Porque você pode suprimir coisas em que você leva jeito, porque você acha que você não tem que ter aquilo para caber num determinado padrão. E você pode aceitar defeitos que você simplesmente poderia mudar, ou deixar de desenvolver habilidades que você acha que não seriam frutíferas, simplesmente porque você pertence a um determinado grupo que não te tornaria bom naquilo. Olha quanta imbecilidade numa coisa só. Então, em relação a tudo isso, a gente vai colocar o seguinte: esquizofrenia tem um espectro enorme, autismo tem um espectro enorme. Eu preciso me tornar um especialista em esquizofrenia e autismo? Não, eu preciso me tornar um especialista na minha irmã e na minha filha. Quanto mais eu conhecer as duas, melhor. E aí, assim, eu vou localizá-las dentro de um espectro, sim,
Mas o que a média das pessoas é, foda-se, porque eu não preciso saber o que a média das pessoas é. Eu preciso conhecer cada uma delas e me ater aquilo. Na multidisciplinaridade do nosso canal, dá para aplicar isso para dinheiro também? Dá. Porque, olha que engraçado, às vezes tu tá subindo no mercado, tá todo mundo animado, os preços estão tudo subindo, porque a taxa de juros tá caindo, porque o país virou o ano e tá todo mundo empolgado finalmente, e aí começaram a trabalhar, começaram a investir, começaram a comprar, aí o investidor estrangeiro tá vindo pro Brasil porque os Estados Unidos tá uma merda, eh, e aí, assim, o preço de tudo começa a subir, todo mundo começa a se empolgar. É, vai ficar caro, só que tem algumas coisas que até caro é bom. E tem coisa que barato é horrível, né? E tem coisa que é reconhecido como tão ruim, que já sofre um consenso de mercado, e o mercado olha para aquilo e precifica aquilo tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que o mercado inteiro sobe e ela continua na merda. Por outros fatores que não a crendice do mercado. Aí é a hora de você pegar aquilo que você esperava que valorizasse e que valorizou porque todo mundo reconheceu o valor e também porque tá todo mundo empolgado, então o preço de tudo tá subindo, então ele subiu um pouco mais. Aí talvez seja a hora de você liquidar, porque aí você realiza lucro. Olha que bonitinho, né? Você realiza o lucro, você pega esse dinheiro e aí você compra aquele ativo que todo mundo tem preconceito. Por quê? Porque o valor dele não muda só porque o mercado está empolgado hoje. E o valor não muda dele, inerente dele, não muda só porque o mercado inteiro acha que ele não vale porra nenhuma. Quando que você se lasca? Se você precisar desse dinheiro. E se você precisar vender, você vai ter que aceitar o preço que o mercado está disposto a pagar. Mas se você não tem pressa, o tempo é o senhor de todas as coisas e pode acabar revelando aquilo. Do mesmo jeito, a crendice em profissionais arrombados desse daqui, porque esse tipo de charlatão, ele só ganha dinheiro de trouxa falando coisa óbvia. Olha, se a pessoa faz assim, talvez ela esteja com nojo. Se a pessoa faz assim, talvez ela esteja com medo. Se a pessoa faz... Tem muita gente que pode acreditar durante muito tempo e ainda assim, o tempo é o senhor de todas as coisas. Então, aquela pessoa que fez o curso das macroexpressões anais, ele pode ser um bom político e enganar muita gente por muito tempo, só que o tempo passa e as pessoas entendem ou não, né? Porque às vezes massivo recurso é investido na formação da imagem, e aí entra ano, sai ano, entra mandato, sai mandato, e as pessoas acreditam, continuam sendo otários acreditando na formação do personagem ali. Ah, qual a conclusão de tudo isso? Nenhuma conclusão, eu só estou pensando alto. É muito interessante o quanto eu posso ter ah, sido influenciado pelo meu nome ser Fausto. Não só por conta do Fausto Silva, mas o Fausto de Goethe, que eu também li muito cedo e não entendi porra nenhuma, depois li de novo, e depois eu falei, caralho, literalmente. E o quanto a gente acaba tendo nosso comportamento moldado porque a gente tenta se adequar às expectativas das pessoas, de acordo com o estereótipo que nós temos. E o quanto a gente perde tempo na vida inteira tentando lutar contra isso. Tentando provar que a gente não é determinada coisa, ou que a gente não é de um determinado jeito. Enfim. Inclusive, é só porque eu achei esse papo muito divertido mesmo. Beijo, abraço pra vocês.